Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir aqui com o nosso módulo de backup. Esse é o vídeo de número 3. Nós vamos começar a estudar as rotinas de backup, em especial a rotina que utiliza apenas backups normais. Vamos analisar com detalhamento o que acontece com uma sequência de backups normais, o que acontece com uma sequência, uma rotina de backups feita apenas com backup normal. Mas vamos dar uma olhada aqui primeiro nos assuntos genericamente que vamos ver nesse vídeo de número 3. Nós vamos ver estratégias, as chamadas rotinas de backup. Nós vamos entender o que são os ciclos de backup, porque essas estratégias são feitas em ciclos, ok? E vamos também analisar o que acontece com só backups normais, quando a gente utiliza uma sequência de apenas backups normais, certo? Como é que a gente vai começar? Vamos começar com a teoria básica, que é o seguinte: toda empresa prevê como vai fazer backup ao longo do ano, ao longo da década, ao longo do biênio. Toda empresa prevê como vai fazer backups. Isso é o que nós chamamos de estratégias ou rotinas de backup. Elas são previstas, certo? Essa rotina, ela se baseia no que nós chamamos de ciclos de backup. Por quê? Porque uma empresa, por exemplo, que foi inaugurada em 1997, por exemplo, ela não vai ficar fazendo, ela não vai pegar o primeiro dia da vida dela, fazer um backup normal e aí ficar o resto da eternidade fazendo backup complementar, incremental, até 2017, até hoje. Ela não vai fazer isso, certo? Então, o que é que uma empresa faz? Uma empresa, ela determina ciclos de backup. Ou seja, ela determina uma periodicidade para o uso do backup normal, certo? Ela não faz apenas um backup normal no início e deixa o resto, banda voou, não. Ela diz assim, olha, eu quero fazer backup normal a cada 15 dias, fazer backup normal a cada 15 dias, fazer backup normal a cada 15 dias. Então, isso é um ciclo. O primeiro ciclo começa no primeiro backup normal, o segundo ciclo começa no segundo backup normal e aí vai, ou seja, ciclos de backup sempre reiniciam com um backup normal. Toda vez que uma empresa diz, eu vou fazer backup normal de 15 em 15 dias, a gente diz que o ciclo é quinzenal. Eu vou fazer backup normal de toda semana, todo domingo, então o ciclo é um ciclo semanal, ok? Então sempre o ciclo reinicia no backup normal. E uma coisa engraçada é que a gente só precisa do último ciclo para recuperar. Para que a gente recupere os dados depois de um acidente, depois de uma perda de dados, eu só preciso do último ciclo. Porque veja só, pensa comigo. Aqui eu fiz um backup normal, depois eu fiz vários incrementais. Aí eu fiz um backup normal 15 dias depois vários incrementais. Aí eu fiz um backup normal depois de 15 dias, vários incrementais. Aí eu fiz um backup normal depois de 15 dias e vários incrementais. Mas aconteceu um problema aqui. Aconteceu um acidente, um meteoro caiu na empresa, perdi todos os dados, etc, etc. Certo? Eu não preciso do que está aqui. Pode ter certeza, eu não preciso do que está aqui. Porque no momento que eu fiz esse backup normal, eu tornei desnecessário tudo que veio antes. Na hora que eu faço um backup normal, eu não copio tudo? Então, se eu copio tudo, eu tenho o alicerce necessário para a minha recuperação. Então, o backup normal sempre é o alicerce, sempre é a matriz, sempre é a base para poder recuperar meus dados. Então eu vou recuperar a partir daqui. Eu só preciso usar, portanto, o último ciclo. Para recuperar meus dados, eu só preciso usar o último ciclo. A gente vai ver isso com mais detalhamento, certo? Então, ciclos também determinam uma coisa que se pergunta muito em prova: se a gente pode ou não pode reutilizar fitas. Eu vou mostrar a vocês como é que você pode deduzir, você pode entender se pode ou se não pode reutilizar uma fita para um próximo backup, ok? Então vamos dar uma olhada aqui no ciclo, na rotina de backup mais simples que tem. É a rotina de backup que se baseia em usar apenas backup normal. Então no dia primeiro, a minha rotina é o seguinte: todo dia eu faço backup normal. Vê que rotina? Todo dia eu faço backup normal. Então no dia 1, backup normal. Gravei lá, copiei para a fita, ok. Dia 2, backup normal. Copiei para a fita, tal. Dia 3, backup normal. Dia 4, backup normal. Dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, backup normal. Se acontecer algum problema no dia 10, eu pego a fita do dia 9 e recupero. Só isso. Então eu só preciso do último ciclo. Quer dizer, como isso aqui é um backup normal,
essa bolinha vermelha representa um backup normal. Então, a partir do momento que eu gravei a do dia 2, eu não preciso mais do dia 1. Na hora que eu gravei do dia 3, eu não preciso mais do dia 2. Na hora que eu gravei do dia 4, eu não preciso mais do dia 3. E assim sucessivamente. A partir do momento que eu faço um backup normal, eu não preciso mais me preocupar com o que eu tinha feito antes daquele backup normal. Eu posso, inclusive, reutilizar as fitas. Isso é um ciclo diário, né? Se eu estou fazendo backup normal todos os dias, esse backup normal vira backup diário. Não, sem essa piadinha. Essa piadinha é velha, essa piadinha é horrível. Você não pode confundir backup normal com backup diário. O backup diário é um tipo. Ciclo diário significa a periodicidade diária do uso de backup normal. Ciclo, não esquece isso, pelo amor de Deus. Ciclo tem a ver com a periodicidade, com a repetência do uso do backup normal, ok? Ciclo semanal, faço um backup normal por semana. Vamos brincar aqui, eu tenho uma tabelinha aqui que vai ajudar a gente a falar sobre isso. Eu tenho uma tabela aqui, uma agenda com uma semana, tem um pendrivezinho ali embaixo, né? Um pendrivezinho, uma fita. Eu vou ficar menor, porque eu acho que fica melhor para enxergar, para não atrapalhar, certo? Vamos brincar com o seguinte. No domingo, começando nossa história, no meu disco rígido, na minha pasta, havia 500 arquivos, certo? Naquele domingo eu alterei, dentre os 500 eu fiz alteração em 30, eu abri 30, salvei, então eu alterei 30. Vamos levar em consideração também, por favor, que os 500 arquivos já estavam marcados, ou seja, nenhum deles precisava passar por um backup, certo? Aí, além dos 30 que eu alterei, eu criei mais 20. Então, meu sistema amanheceu no domingo com 500 arquivos, mas ao término do meu expediente no domingo, ele ficou com 520, porque eu acabei de criar 20, certo? Desses 520, vem a minha pergunta, desses 520, quantos precisam passar por um backup? Responda com sinceridade, quantos precisam? Bom, eu tive 30 alterados, 20 criados, então 50. Somente 50 deles precisam passar por um backup. Perfeito, eu tenho 520 arquivos, mas só 50 precisam passar, porque só 50 não tem a marca, 50 foram criados ou alterados, ok? Então, se eu fizer um backup normal no final do domingo, na noite do domingo, se eu fizer um backup normal, quantos vão para a fita? Aí você vai dizer 50? Claro que não, né? Você sabe que não. Você sabe que quando eu fizer um backup normal, todos os 520 vão. Porque a característica do backup normal é que ele copia todo mundo, independentemente de se tem ou não tem necessidade de ser copiado. O backup normal copia todo mundo. Então, 520 vão para a fita, certo? Vamos anotar os 520 na fita. Olha para a fita agora. 520 estão sendo copiados, incluídos na fita. Pronto. A fita agora tem 520 arquivos. O que acontece com os 520 arquivos que ficaram no HD? Todos eles são marcados. Então, todos eles recebem a indicação de que acabaram de passar por um backup. Ok? Terminou domingo, eu tenho 520 arquivos marcados. Eu tenho 520 arquivos na fita. Eu posso dormir tranquilo. Segunda-feira amanhece. Eu tenho quantos arquivos no meu disco? Bom, eu tenho 520 arquivos no meu disco, né? Na segunda-feira eu tenho 520 arquivos no meu disco. Desses 520, quantos precisam passar por um backup? Aí você diz para mim, 0. Por quê? Porque todos os 520 estão marcados. Perfeito. Nenhum deles precisa passar por um backup. O backup normal marcou todos. É isso que ele faz. Aí eu estou trabalhando segunda-feira, meio lento. Eu alterei 10 arquivos. Dos 520, eu fiz uma alteração em 10 arquivos. E criei 30 arquivos. Meu sistema tinha 520 arquivos no início da segunda-feira. No final da segunda-feira, meu sistema passou a apresentar 550 arquivos. Concorda? 550 arquivos são agora existentes no meu disco. Tudo bem, mas desses 550, quantos precisam passar por um backup? Se você lembra, alterados 10, foram criados 30, 40 precisam passar por um backup. Exatamente, dos 550, 40 precisam. Mas, se eu fizer um backup normal, quantos serão incluídos na fita? Todos os 550. Por quê? Porque o backup normal copia todos. Tá entendendo a sequência do backup normal? Certo. Agora vem uma pergunta crucial para o nosso entendimento. Crucial, e eu disse que ia fazer ela. Você acredita que os 550 arquivos que tem que entrar na fita,
eles incluem os 520 do dia anterior, sim ou não? Sim, concorda? Porque são 550, quer dizer, eu estou incluindo sempre todos. Eu estou incluindo todos, então eu estou incluindo aqueles que foram copiados no backup anterior. Se a pergunta for esta, você acha que ao colocar estes 550 na fita, eu vou colocar com certeza, sem sombra de dúvida, os 520 anteriores? Se a resposta for sim, então eu posso deduzir que eu posso, olha para a fita, reutilizar a fita. Ora, porque eu só posso reutilizar a fita se eu tiver certeza que os dados da fita vão ser dispensáveis. Eu não posso reutilizar a fita se os dados são importantes, porque ao reutilizar a fita eu apago os dados anteriores. A gente deduz que apaga os dados anteriores. Então, se eu vou trocar os 520 que havia para dar lugar a 550, eu não perco nada. Por isso eu posso reutilizar a fita, certo? Então eu só posso reutilizar a fita se eu tiver certeza que o backup posterior inclui necessariamente os arquivos do backup anterior. Se o backup posterior inclui os arquivos que vão ser substituídos na fita, certo? Sabendo disso, a fita tinha 520 antes. A fita tinha os 520 do domingo. A fita agora vai ter, vamos lá, vamos fazer o backup, copia os 550, copiou, certo? Agora a fita tem 550. Perdi os 520, perdi. Substituiu, gravando na fita substituiu. Mas ora, os 550 que entraram incluem cópias novas dos 520 também. Então, não houve perda. Ok? Depois que essa cópia é feita, o que acontece com os 550 arquivos que estão no nosso HD? Eles são todos marcados, porque o backup normal copia todos e depois marca. Certo? Marcar significa que eles estão com um atributo de arquivamento desmarcado. Fica ciente disso. Ok, vamos para a nossa terça-feira. Na terça-feira, quantos arquivos amanhecem na terça-feira? 550 arquivos amanhecem na terça-feira. Desses 550 arquivos da terça-feira, quantos precisam passar por um backup? 0, porque todos estão marcados. Porque o backup normal marcou todos. Certo? Aí eu, durante a terça-feira, fiz o quê? Durante a terça-feira eu alterei 30 dentre aqueles 550, criei mais 50 e agora eu tinha 550 arquivos, criei 50. Quantos agora existem no meu disco? 600 arquivos. 600 arquivos no meu disco. Dos 600, quantos precisam passar por um backup? Bom, só 80. Porque eu tenho 30 alterados, 50 criados, somente esses 80 precisam passar por um backup. Tá, mas não adianta isso, né? Não faz diferença nenhuma, porque o backup que eu estou usando é normal. O backup que eu estou usando é normal, vai copiar quantos para a fita? Vai copiar todos os 600 para a fita. Ok? Não se preocupe não que esse é o último dia. O próximo a gente já vai fechar esse raciocínio, certo? Está demorando, mas vai fechar. O que eu quero é que você entenda. Eu uso essa repetição para que você entenda e você vai ter suas próprias deduções depois disso, certo? Então, eu tenho 600 arquivos para serem copiados. Posso utilizar a fita? Sim, porque os 600 incluem os 550 que agora estão na fita. Tá? Então, eu posso reutilizar a fita. Vai a fita, reutiliza a bendita fita, certo? Agora, vamos copiar os 600. Copiou. Os 600 arquivos estão na fita, ok? Quantos são marcados? Todos. Então, o meu arquivo aqui, depois de copiado um backup normal, todos os 600 arquivos recebem a marca indicando que passaram por um backup. Quantos arquivos amanhecem na quarta-feira? 600 arquivos amanhecem na quarta-feira. Certo? Aí na quarta-feira trabalhei, alterei 50 arquivos, eu criei 80 arquivos, além dos 50 que eu alterei. Então, meu disco rígido, meu HD, minha pasta lá, ela agora tem 680 arquivos, concorda? Mas aí vamos supor que houve um problema, houve um piripaque no sistema, o sistema deu chabu, deu tilt e pronto. Perdi tudo. Perdi todos os meus 600, olha, eu tinha 680 novinhos, olha só, 50 que eu já tinha antes que foram alterados e 80 novinhos que eu criei. Então eu perdi 680 arquivos, meu HD queimou. Perdi 680 arquivos. Posso recuperá-los?
Os 680 não, mas eu posso recuperar como estava no dia anterior, porque a fita que eu tenho, ela tem 600 arquivos exatamente iguais a como estavam nesse momento aqui, certo? Então perdi 680, mas tenho como recuperar, de modo a fazer meu disco ficar exatamente igual como ele estava no dia anterior, 600 arquivos. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou usar essa fita para recuperar exatamente como meu sistema estava. Então meu sistema, na quarta-feira, depois do incidente e depois da troca do HD, eu tive que trocar o meu disco rígido, eu usei a fita para fazer o processo de restauração do backup. Então, o meu disco rígido, neste momento, na quarta-feira, ficou igual a como ele estava na terça-feira. Eu não consigo recuperar aqueles dados que não estão em backup nenhum, ou seja, aqueles 50 que eu alterei e aqueles 80 que eu criei. Não posso recuperar essas alterações porque perdeu mesmo, porque não estava em nenhum backup. Mas eu consegui restaurar para ficar igual ao dia anterior, certo? Isso significa que deduções eu posso tirar dessa minha estratégia de só backups normais. Primeira coisa é, a fita pode ser reutilizada em cada backup, certo? Em cada backup normal, a fita pode ser reutilizada. Por quê? Porque a fita posterior sempre inclui o conteúdo da fita anterior, não se perde nada de uma para outra, certo? Só é necessária uma fita para todos os backups. Percebeu isso? Eu usei a mesma fita o tempo todo. Só é necessária uma fita para todos os backups. Note bem, isso que eu estou dizendo aqui, não, é isso aqui, vem para cá, João. Ok. Isso que eu estou dizendo é o mínimo necessário. Não estou falando do recomendável, não. Se cair na prova, é recomendável ter só uma fita. Não, não é recomendável ter só uma fita. É recomendável ter várias cópias do mesmo backup é recomendável. Mas, no mínimo, isso é aceitável? Sim, funciona. Nada proíbe. Se a fita pode ser reutilizada, então eu só preciso de uma. A fita da segunda é usada na terça, é usada na quarta, é usada na quinta e aí vai. Só vai fazer backup normal, eles vão automaticamente. Eu vou conseguir substituir uma fita porque não vou perder dados com isso, certo? Então essas são informações que você não tem que decorar, você tem que entender, porque isso vai cair na sua prova, pode cair na sua prova, você tem que entender isso aqui. Existe um ponto negativo e um ponto positivo. O ponto negativo é que leva muito tempo para realizar o backup diariamente. Todo santo dia eu tenho que fazer um backup normal. Todo santo dia eu tenho que gastar horas fazendo backup normal. Todo santo dia eu tenho que copiar 600 arquivos quando só mudei 50. Só precisavam ser copiados 50, mas todo dia eu copio 600. Por quê? Porque todo dia eu faço um backup normal. Então exige-se muito tempo para realizar os backups todos os dias. Porém, a vantagem é na recuperação. Na recuperação eu tenho menos tempo para recuperar, porque na hora de recuperar eu só preciso da fita do último backup. Eu pego a fita do último normal, boto lá, mando recuperar, é rápido. Então, ter muito tempo para realizar o backup diariamente, mas pouco tempo necessário para recuperar os dados em caso de perda. É mais ou menos feito franquia de seguro de carro, né? Você paga uma franquia alta para na hora do acidente não ter que pagar tanto. Você paga uma franquia baixa para na hora do acidente não ter esse desconto. Então, na hora do acidente, se houver um acidente, você paga mais. Nesse caso aqui, é uma franquia alta. Você está garantindo muito tempo para copiar, para não ter que gastar tanto tempo na hora de recuperar. Só que, sinceramente, a gente copia mais do que recupera. A gente copia muito mais. Então, assim, eu acho que isso não é lógico. É por isso que existem outras rotinas de backup. Rotinas, por exemplo, como a do ciclo semanal, em que você faz um backup normal no domingo e faz backups auxiliares nos outros dias da semana. Quando eu falo em auxiliares, estou falando no incremental ou no diferencial. Então, no dia 8 eu faria um backup normal e nos outros dias faria backups auxiliares, incremental ou diferencial. Nos outros dias, no dia 15, faço um backup normal, nos outros dias eu faço backup incremental ou diferencial e assim sucessivamente até o final do mês e assim sucessivamente por todos os meses. Vamos dizer que acontece um problema aqui no dia 27. Aconteceu um problema no dia 27, o fato deste dia 22 ser um backup normal faz com que eu não precise me preocupar com mais nada que veio antes. Cada vez que eu realizo um backup normal, eu reinicio o ciclo. E se eu reinicio o ciclo, eu estou dizendo, tudo que veio antes dele é desnecessário. Portanto, na hora de recuperar o acidente aqui, eu só vou precisar do último ciclo
certo? Só vou precisar do último ciclo, tá? Aí vamos ver um outro. Esse aqui é o ciclo semanal. O nome disso aqui é ciclo semanal, por quê? Porque a periodicidade do uso do backup normal é semanal. Vamos para um outro tipo de rotina, que é o ciclo mensal, né? No ciclo mensal eu coloco, por exemplo, dia 1º eu faço um backup normal e todos os dias subsequentes daquele mês eu faço um backup incremental ou diferencial, tanto faz. Aí no dia 1º do mês subsequente eu faço um backup normal. Na hora que eu faço esse backup normal aqui, eu desconsidero tudo que tinha antes, não preciso mais dessas fitas. Por quê? Porque o backup normal copia tudo. Se eu copiei tudo, eu não preciso mais do que veio antes. Ele, passa a régua, fecha o ciclo, né? E, na verdade, ele inicia o ciclo. Aí eu vou usar os outros backups auxiliares, incremental ou diferencial, nos demais dias da semana até o final do mês, certo? No terceiro mês, eu faço no primeiro dia um backup normal. Na hora que eu faço esse backup normal, eu torno desnecessário tudo que está aqui nesse mês. Aquelas fitas que eu usei no mês de fevereiro podem ser reutilizadas normalmente. Certo? Eu posso pegar aqueles dados e reutilizar aqui nos demais dias da semana, por exemplo, nos demais dias do mês. Certo? E assim sucessivamente. Ok? Mas independente de o ciclo ser mensal ou de o ciclo ser semanal, o que está acontecendo é que, olha o que eu estou mostrando, existe a necessidade de fazer o uso do backup normal periodicamente. E existe a necessidade, ou a gente pode usar outros backups nos dias subsequentes, sem usar normal todo santo dia. Porque normal todo santo dia gasta tempo. Normal todo santo dia é complicado, né? Faz com que a gravação leve muito tempo. Então, a gente vai usar, por exemplo, incremental nos outros dias. Ou diferencial e diferencial nos demais dias. No próximo vídeo, nós vamos ver como funciona a rotina do normal com o incremental. Para no outro vídeo, depois, no vídeo 5, a gente fazer o normal com o diferencial. Fazer um vídeo para cada uma dessas, porque são rotinas bem interessantes, cada uma com o seu segredo, ok? Então a gente se vê no nosso próximo vídeo, mas antes disso, vamos saber o que a gente precisa fazer no nosso material de apoio, né? O seu material de apoio, você vai lá no capítulo de backup, e existem os tópicos rotinas de backup, ciclos. Existe um tópico pequeno chamado só é importante o último ciclo, explicando isso, e existe a estratégia 1, usando backups normais. Depois que você ler o seu material de apoio, que é fornecido gratuitamente junto com esse curso, por meio do aplicativo Libre EV Player, você vai também no mesmo aplicativo, no mesmo capítulo, responder as questões propostas de 11 a 13, ok? Respondeu bem as 11 a 13, você respondeu, se deu bem com as perguntas, então significa que você está sabendo demais, ok? Muito obrigado mais uma vez, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um abraço, fica com Deus.